E aí, filho? Está funcionando? Alô? Tá ouvindo? Então vai, liga aí. Não é melhor desligar isso aqui? Já ligou, seu João? Deu certo aí? Boa noite a todos que estão aqui, ao pessoal do Face, ao pessoal do YouTube. Obrigado pela presença, a todos. Eu vou iniciar com a prece e depois nós vamos ter a palestra com a nossa irmã Darlene. Bom? Amado Jesus, Mestre querido, obrigado pelo seu Evangelho, obrigado pela sua paz, pelo seu amor e por tudo aquilo que você faz para nós, para todo o nosso planeta e por toda a nossa humanidade. Abençoa, Senhor, a todos aqueles filhos que precisam, a todos aqueles irmãos que estão necessitados, que precisam de um apoio, que precisam de um caminho, que precisam retornar ao caminho da paz e do amor, que eles possam encontrar, Senhor, esse caminho. Que essa palestra de hoje seja abençoada, possa levar a todas as pessoas que estão aqui e aqui assistirem bons conhecimentos, bons fluidos, boas energias, que elas possam se sentirem bem e refletirem sobre as suas vidas. Abençoe essa casa, que ela esteja sempre aqui, aberta às pessoas, aos irmãos espirituais, que possamos trabalhar sempre com muito amor, com muita dedicação a todos eles. Que assim seja, graças a Deus. Agora, nossa irmã. Vou pegar uma água para você. O pai foi pegar água. Você quer ficar atrás? Quer ficar atrás? Hã? Não sei, não. Deixa eu... Tá. Como é que nós vai ficar? Você não tem bolso, né? A gente põe aqui, né? Pode ser? Eu vou prender aqui. Você. Pode. Assim. Isso. E aqui? Aqui. Põe aqui no meio. Aí. Obrigada. Nosso boa noite a todos, né? E que Jesus nos ilumine, nos ampare uma vez mais. Deixa eu perguntar, vocês brigam comigo se eu falar para vocês irem mais para frente? Então tá bom. É, porque aí eu vejo esses rostinhos bonitos, né? Estão tudo escondido lá. Isso. Sejam bem-vindas, meninas. Né? Bom, essa semana eu já vinha pensando o que a gente poderia conversar, né? Porque eu sempre gosto de temas que nos ajudem no dia a dia. Que a gente, enfrentando o problema, a gente possa se lembrar, puxa, aquele dia lá no centro eu ouvi tal coisa. Qual o ensinamento que Jesus deixou sobre essa situação, né? Que o dia do estudo no Centro Espírita é um outro dia. Aqui é uma explanação, explanação do Evangelho. Então nós vamos estar sempre falando do Evangelho à luz do Espiritismo. E eu tenho uma palavrinha. Tem algum professor de português aqui? Não, né? Então é bom, aí a gente faz. Tem uma palavrinha que a gente usa muito, e todas as vezes que eu pergunto para a pessoa que falou, a pessoa sabe o que é, mas não sabe explicar. Nós não temos umas coisas assim?
A pessoa fala, você sabe isso? Eu falo, eu sei, mas não consigo explicar, mas eu sei. Então, falar assim, tal coisa assim, assim. Só pela misericórdia. Foi a misericórdia. E essa coisa de misericórdia tem aumentado muito. Eu tenho ouvido muito. E quando eu tenho mais amizade, eu já pergunto, o que é para você isso? E são, para as pessoas, há sempre um entendimento diferenciado. E no Sermão do Monte, quando Jesus vai apresentando as bem-aventuranças, e há alguns autores que dizem que ele, por exemplo, ele começa ali com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Bem-aventurados os que choram, e que ele vem numa sequência de virtudes ou de atitudes que nós temos que ter. E a primeira de todas elas, eu acho que vocês já tiveram oportunidade de ouvir muito, é a humildade. E somente depois da humildade que a gente consegue construindo as outras. Agora, dizer que nós somos 100% humildes, pisa no calo da gente. A gente chora, a gente fica triste 2, 3 meses, mas por quê? Porque a gente é humilde, certamente. É orgulho ferido. São coisas que a gente muitas vezes sente, mas sequer passa pela cabeça que pode ser uma questão de orgulho, de vaidade, né? De arrogância. A gente acha que é só sofrimento. E aí Jesus vai trabalhando, né? No capítulo 5, ele trabalha bem-aventurados os aflitos, aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois o capítulo 6 é o Cristo Consolador. No 7, é um bem pequenininho, deixa eu pegar aqui pra gente. Bem-aventurados os pobres de espírito, que eu acho que eu também já conversei aqui com vocês sobre isso, que a gente tem um entendimento totalmente equivocado, né? E a gente ainda fala, é pobre de espírito. Não tem nada a ver. Aí o capítulo 8, bem-aventurados que têm puro o coração. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí a gente chega aqui nesse 10, que eu escolhi para a gente conversar. Deixa eu só abrir aqui. Que são bem-aventurados os que são misericordiosos. No nosso Evangelho, quando a gente vai lá no sermão, que está completinho, porque obterão misericórdia. Então, se a gente está dizendo que ele vem em uma sequência, a gente tem que ser puro de coração, a gente tem que ser brando, a gente tem que ser humilde, e assim a gente vai conseguindo obter essa misericórdia. E aí eu fui ao dicionário. E vocês acreditem, não há unanimidade. Então, muito se fala que a misericórdia é o perdão. Mas tem outros que falam que a misericórdia é a compaixão. E quando a gente vai na origem da palavra, até aí nós temos, assim, uns que dizem que é do hebraico, outros que é do latim. Então, para nós não interessa. Basta a gente ficar com o sentido, né? Da onde vem a palavra misericórdia? Miser, de miséria. Córdia, de coração. Então, a misericórdia é muitas vezes, a miséria de coração que nós temos, né? Ou por
não compreender, ou por não perdoar, pela nossa maledicência, pela nossa reclamação de tudo. Então a gente tem várias coisinhas que é da miséria do nosso coração. E ainda que sendo miseráveis de virtudes, nós ainda nos arvoramos em julgar. Isso é uma coisa, eu acho assim, que nós temos que rever. Porque nós temos um conhecimento. Às vezes a pessoa está vindo, tem alguém aqui vindo na casa pela primeira vez? Ou não? Você está vindo pela primeira vez, minha querida? Então, seja muito bem-vinda, né? Ninguém vai dizer, você já é espírita, já frequentava outra casa? Não, é a primeira vez. Então, você pode vir a ser uma espírita, você pode depois escolher seguir um outro caminho, uma outra religião, mas o que importa é que você faça isso de acordo com o que você acredita, né? E dentro do espiritismo, e eu acredito que nas outras também, porque nas outras religiões cristãs, e se é cristã, a gente segue o Cristo Jesus, ele sempre pediu: não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E o que nós fazemos, gente? A pessoa tem um probleminha, a gente, além de ter a solução, a gente, se tiver dois envolvidos ali, a gente já julga. Então, esse capítulo, né, eu até tinha copiado aqui, a origem da palavra do latim é a junção, né, de miser mais o cor, que é a miséria, o miserável, e literalmente significa ter o coração voltado para a miséria. Será, gente, que nós estamos nesse padrão? Por quê? Porque até dentro do Pai Nosso, a gente vê todo um ensinamento. E essa misericórdia faz parte do entendimento, da compaixão, ou seja, de você sentir a dor do outro, se colocar naquele lugar. Vamos lembrar da passagem ali do samaritano? Porque o terceiro que para, movido pela compaixão, ele desce do cavalo, ele ajuda, ele cuida da ferida, ele leva, ele deixa em uma hospedaria e diz ainda para o dono que se precisasse, deixa um dinheiro e fala que se faltasse, quando ele voltasse ele acertaria, mas para o Senhor cuidar dele. Isso é compaixão. Porque ele sabia que ali era um lugar difícil. Será que nós faríamos isso ou será que nós estaríamos julgando? A pessoa que está na rua muitas vezes pedindo e o outro fala, está fazendo isso porque quer. Porque ele não quer trabalhar. Você ofereceu algum emprego? Você deu alguma oportunidade e foi recusada? O que é que você fez? Mas a gente quer, eu tenho certeza, nas nossas preces, que a gente faz, que a gente está fazendo tudo certinho. E está pedindo para Deus, para Jesus, para os nossos anjos de guarda, para os benfeitores amigos, que todos nos ajudam. Porque nós somos the best, né? Nós somos o máximo. E a gente às vezes se perde. Aí eu anotei aqui o que é tratado nesse capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro item. Perdoai para que Deus vos perdoe.
Segundo item, o sacrifício, né? O segundo item é a reconciliação com os adversários. Depois, nós temos o sacrifício mais agradável a Deus. Depois, o argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. E vem instruções dos Espíritos, começando com perdão das ofensas. Vamos lá. Vamos começar a fazer um exame para que a gente obtenha misericórdia. Então, aqui Kardec trouxe para nós a misericórdia voltada para o perdão, para o não julgamento, né, para a compreensão, e trazendo as passagens em que Jesus exemplificou. Ele não tirou da cabeça, ele trazia a passagem e fazia o comentário. E nas instruções dos Espíritos, eles vêm reforçando a ideia do codificador. Então aqui, o primeiro, perdoai para que Deus vos perdoe. Posso fazer uma pergunta que vocês não precisam responder para mim, mas para essa tal de consciência que todos nós temos. Será que nós temos mágoa de alguém? Será que alguém nos magoou e a gente não consegue conviver? Então, eu vou falar por mim. Eu tenho muita dificuldade com a palavra perdão. Então, se alguém falar assim, me perdoe, nossa senhora, eu me acabo. Porque eu acho que não nos cabe. Desculpa, a gente já sente um pouco, mas imagina o perdão. E conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo, a gente fala, será? Ou será que realmente a dificuldade está em perdoar? Porque o perdoar, para nós, como que é o nome da sua amiga que está vindo pela primeira vez? É, da sua amiga aí do lado. Daiane. Porque para nós, Daiane, o perdão não é o esquecimento. Porque o esquecer é uma coisa da memória. Puxa, fulano fez isso, isso, isso. A gente vai lembrar. Porque a gente vai esquecer quando tiver com uma demência, com Alzheimer, com alguma coisa. Mas enquanto a gente tiver a memória, magoou, doeu, a gente sofreu, a gente vai lembrar. Mas o que é então? É a gente conseguir conviver com a pessoa. Não desejar o mal para aquela pessoa. A pessoa precisou, a gente faz todo o bem que ela necessita. Isso é perdão. Agora, dizer que a pessoa fez e aconteceu e você está lá, esqueci. Infelizmente, isso é falsidade. Ou então vai procurar um médico, está com problema. Né? Ou então já tem uns probleminhas assim que já vem, que a pessoa está sempre, basta 3, 4 dias, esquece tudo, né? Eu não vou nem olhar para mim, porque sou eu mesma essa, né? E eu trabalhava, e a pessoa que trabalhava comigo não aceitava o perdão. Então, às vezes, ia fazia uma falta de educação, eu ficava 3, 4 dias bem brava, depois tinha passado. E ela olhava para mim e falava, você é muito zen. Zen vergonha. Por quê? Mas o que é isso? Talvez seja a forma que a gente foi criado. Aprendendo que é quando a gente não perdoa, vocês acreditam que quem mais sofre é a gente? Ou vocês acham que é o outro que está sofrendo porque a gente não perdoa? Fazer uma enquetezinha. Quem acha que quem perdoa
fica bem. E o outro vivendo a vida dele. Quem acha que isso é verdadeiro, levanta a mão. Ah, tá bom. Por quê? Porque a partir do momento que a gente perdoa, o que a gente faz? Desapega. Foi. Joana diz que quando a gente não perdoa, olha aqui, Daiane, o que a gente faz? É como se a gente tivesse uma brasa que a gente estivesse carregando nas mãos. E quem que se queima primeiro? Nós. Nós nos queimamos, nós sofremos, nós sentimos dores. Então, essa é a primeira passagem. E aí, Kardec ainda nesses comentários tem uma condição que ele fala assim: mas ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, ele vai ser por Deus. Por quê? Porque com que direito ele iria pedir que Deus o perdoasse se ele não perdoa os outros? E aí a gente vem para um Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Será que a gente pensa nisso? Quando a gente está fazendo um Pai Nosso? Ou será que alguém aqui ainda acredita que quem perdoa é covarde? Aqui, dentro do Evangelho, ele diz que essa misericórdia, ela é o complemento da brandura. E ele diz que nenhum de nós será misericordioso se não formos brandos e pacíficos. Olha quantas virtudes vêm na escala. Então, por isso que às vezes a gente avança, retrocede, né? A gente consegue ficar um tempo bem, depois acontece uma coisa, a gente não consegue, né? E aí, Kardec comenta que tem ainda duas maneiras que a gente pode perdoar. A primeira é aquela, que é sim, eu vou perdoar, mas eu vou continuar te tratando como eu sempre te tratei. Eu vou reconhecer em você um irmão. Nós vamos continuar bem, mas tem a segunda, que ele fala que é a terrível, que é a que impõe ao outro condições. Vocês já viram isso em briga de casal? Não, tudo bem, eu te perdoo, mas eu vou te perdoar se você não fizer isso, se você não fizer isso, se você não fizer isso. Você não está perdoando. Então a gente vê o quanto muitas vezes nós, aí eu vou usar o que eu tenho ouvido muito, por misericórdia. Ai, por misericórdia. Que misericórdia, gente? O que é a misericórdia? Em que sentido a gente está usando? E aí, no segundo momento, Kardec traz aqui aquela passagem que está em Mateus, que fala que a gente tem que se reconciliar com os adversários, enquanto está a caminho. Por que será? Porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui. No plano espiritual, que está também aqui conosco, tem espíritos desencarnados. Aí tá, eu tô ali na esquina, tô indo para casa, acontece qualquer coisa, fui pro outro lado. Fui de mal com a Márcia, né?
vou ter problema. A Márcia ficou. Gente, é uma coisa muito triste, mas que a gente tem que rever. Esse caso que teve aqui do ex-prefeito, que matou o Mazini, e morreu agora do coração. Certamente que não deu tempo para o espírito que foi morto já, né? Eu acredito que talvez não tenha sido dado tempo. E o próprio ex-prefeito, da dor, da mágoa, que infartou. Será que acabou aqui? Ou será que continua? Então, é o Cristo que fala conosco. Reconciliai-vos enquanto está a caminho. Porque se a gente partir por outro lado, como aqui o Evangelho nos ensina, são os casos que a gente muitas vezes fala de obsessão. De desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, porque tem aquele que não perdoa mesmo alguém que já partiu, que já está no plano espiritual, mas a pessoa não consegue perdoar. E aí tem de desencarnado para desencarnado também. E aí ele fala do sacrifício mais agradável a Deus. Qual seria o sacrifício mais agradável? Porque antigamente, como que você fazia o seu agradecimento? Levando ao altar, né, animais, joias. Ainda hoje tem algumas coisas que levam, né, vela, o que quer que seja. Mas aqui, o Evangelho diz que o sacrifício mais agradável a Deus é a gente se reconciliar com quem a gente está. Eu vou pôr de mal, com quem a gente brigou, com quem a gente está com mágoa. Esse é o sacrifício. Então, todas as vezes que a gente fosse fazer uma oferenda, o que seria melhor? Que eu deixasse ali, saísse, me reconciliasse com o meu adversário, e aí eu volto. Esse aqui é o sacrifício mais agradável a Deus. Não é o que eu vou levar, não é o que eu vou dar. É esse coração puro que eu tenho que ter ao me dirigir a Deus. E eu acredito, porque estamos aqui no planeta Terra, que todos nós, ou tivemos algumas situações em que a gente se magoou muito, a gente ficou magoado, a gente se sentiu ofendido. E não sei se dissemos que eu nunca vou perdoar. E são duas palavrinhas que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu nunca e eu sempre. Porque isso daí são coisas que eu sempre penso que fere toda uma lógica. Eu nunca vou mudar de cidade. Como assim? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que pode te levar. Eu sempre vou fazer isso ou aquilo. Então, aí já entra num ponto que não vai dar, que aí fica para a próxima, que é do julgamento. Que aí ele vai falar sobre que a gente enxerga o argueiro, que é grande, né? Que é o argueiro, que é pequenininho no olho do próximo, e o nosso está com uma trave ali que a gente não está vendo. Mas o do outro a gente está olhando e enxergando muito bem. Aí ele também vem nos ensinando a não julgarmos, e os espíritos nos falam sobre a importância do perdão das ofensas e da indulgência, né? Então, meus amigos, finalizando, que a gente possa buscar nas histórias de Jesus, nos exemplos que ele deu. O que teve de difícil hoje aqui que eu falei? Nada.
Nada. Então, Emmanuel já dizia que com uma semana de evangelho, nós sabemos o que é que nós temos que fazer. E nós, muitas vezes, queremos consultar espírito, saber o que a gente faz, o que não faz. Brigou? Tá difícil? Qual o remédio? Vamos fazendo as nossas preces, as nossas orações, rogando a Deus que nos dê força para passar com dignidade, para passar ali com fé, com confiança de que dias melhores virão. Podemos chorar? Podemos. Podemos reclamar? Não. Não podemos reclamar, não podemos blasfemar. Se foi o outro que fez, vamos procurar entender. Fez isso por conta disso, por conta daquilo. Mas em tudo também, muitas vezes você não consegue manter uma convivência amigável, uma convivência sadia. Então você se afasta e você faz o quê? Continua trilhando o caminho do bem. Buscando na humildade, na pureza de coração, na brandura, na misericórdia. Então, é por isso que Jesus, o Pai, tem misericórdia para conosco. Mas, dentro do Sermão do Monte, é claro, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão, porque terão misericórdia de Deus. Então façamos a nossa parte, que possamos chegar do outro lado, prestar conta direitinho, né? E continuar essa jornada maravilhosa que se chama vida, fracionada em várias reencarnações. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, hoje e todos os dias das nossas existências. Vou fazer a prece. Jesus querido, benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, unidos, Senhor, nesta casa que é sua antes de ser nossa. Te agradecemos a oportunidade bendita do encontro da noite. Que possamos refletir sobre as nossas relações, os nossos comportamentos, buscando, Senhor, com o passar do tempo, e diminuindo toda a carga de raiva, o ódio, para com os nossos irmãos. Que possamos compreender que nós erramos e muito, e que necessitamos muito, Senhor, do teu amparo e da tua misericórdia. E para isso, haveremos de ser misericordiosos para com aqueles, Senhor, que nos ofenderam também. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes, a caminharmos em sua direção, com fé e esperança. E que, acima de tudo, Senhor, busquemos vivenciar os teus ensinamentos no nosso dia a dia. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares,
e toda a humanidade, Senhor, do nosso querido planeta azul. Envolva-nos e despeça-nos na tua paz. Que assim seja. Gente, agradecer a presença de vocês. E sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, tá? Uma boa noite a todos.